Boa noite, todo mundo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver essa luzinha. Boa noite, boa noite. Caçando uma luzinha que tem nesse negócio aqui atrás. Boa noite, gente. Deixa eu ver. Aí. Boa noite, nessa noite de quinta-feira. Como é que vocês estão? Como é que passaram? Ontem a gente fez meio que um despertar, né? Mas foi um despertar de surpresa, porque eu queria ir para o passe lá, né? Queria participar do passe, e aí resolvi fazer um despertar um pouco de surpresa para vocês. Mas foi maravilhoso. Clima muito bom, a energia muito boa. Foi muito bom também para mim poder falar da experiência que eu tive agora, né? Recente, com o desencarne do meu pai. Poder conversar com vocês e também poder passar um pouquinho, né? Do luto com vocês. Então, foi maravilhoso mesmo. A casa tá linda. Quem não conhece a casa ainda, por favor, vá lá conhecer. Hoje eu fui lá olhar a porta que eu não tinha olhado ainda. Eu vou filmar para vocês verem. A porta ficou muito linda. Não era o que a gente ia colocar no início, mas aos poucos a gente foi adaptando para ficar mais barato e ficou lindo, ficou lindíssimo. Eu gostei de tudo como a casa tá ficando. Tá muito, 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 muito bonita. E a gente tá esperando todos vocês lá, todos vocês. E quem não pode ir pessoalmente, acompanhe os vídeos, né? A gente vai colocando vídeo, a gente vai colocando direto no Instagram. Ah, o pessoal de Recife, não é? O pessoal de Recife já está marcado. A palestra dia 19 de abril vai ser no Irmã Gertrudes, tá bom? Com Fabinho Tinoco. Dia 19 de abril é Recife, viu? Vai ser lá na Irmã Gertrude com Fabinho Tinoco. 4 de maio estaremos em Franca. Eu e Eduardo Gibelli estaremos em Franca. Vai ser um evento maravilhoso, lindíssimo. A Suzy, o Paulinho, o Carlos Jimenez e o Recanto Maria de Nazaré que estão organizando. Então, 4 de maio é lá em Franca. Dia 17 de maio é Barbacena, em Minas Gerais. Né? Esses dois eventos são em maio. Nós temos também nós temos Uberlândia em junho. E, se eu não me engano, dia 13 nós temos Rio de Janeiro. Eu vou falar todas as datas para vocês, tá? O Everton tá organizando a agenda do que a gente já marcou e eu vou colocar para vocês logo, logo, tá bom? Em março vem novidade, em junho vem novidade, julho tem novidade, a gente vai montar toda a agenda, tem muitas viagens muito legais. Tem Portugal esse ano também, em junho, talvez final de maio para junho tem Portugal. Temos Uberlândia, ainda temos Barbacena, temos Recife, temos muita coisa boa ainda para a gente fazer esse ano em vários lugares também, tá bom? Pois bem, eu ia começar falando com vocês sobre algumas coisas, mas eu resolvi já falar sobre tudo que a gente tinha para falar numa live. A gente está sempre estudando, eu e vocês, e eu achei um livro perfeito. É um livro que eu comecei a ler, que não é um livro religioso, mas é um livro que pode explicar muita coisa sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. Escola Espírita, meu amor, tem Rio de Janeiro, viu? Frei Luiz, viu? No Rio de Janeiro, tô muito feliz. Primeiro eu quero agradecer a todos os grupos que acompanham a Casa da Caridade, todos os grupos que divulgam, né, os nossos trabalhos. Escola Espírita do Brasil, ela é um desses grupos, né? Ele é um desses grupos que nos ajudam muito. Então, eu quero agradecer imensamente à Escola Espírita do Brasil, que divulgam nossos vídeos, divulgam, né, tudo que a gente precisa. O Escola Espírita do Brasil divulga. Só um minutinho que estou aqui, agora deu certo. Beleza.
E eu quero agradecer ao Abraço Espiritual Mayra Rocha, que está aí com o Clube do Livro, onde o Daniel, né, colocou os livros desse ano para que a gente possa ler, sugestões de livro. Então, eu quero agradecer muito ao Abraço Espiritual Mayra Rocha. Quero agradecer muito ao Amor por a Eternidade, que sempre divulga nossas coisas. Quero agradecer demais também, né, ao Sementes de Luz, que está sempre divulgando Sementes de Luz, né? Eles vão abrir agora o estudo do Livro dos Espíritos. Acompanhe essas inscrições também para vocês poderem participar. Então, assim, Amor com Caridade, né? O Amor com Caridade também, que está aí divulgando. Então, tem muitos divulgadores, meu livro espírita, muitos divulgadores. E agora, por uma questão do que está acontecendo nesse momento, eu quero falar em especial para um grupo que nos ajuda desde o início. Um grupo que foi formado desde o início, né? Para acolher mãezinhas, para acolher pessoas que estão, né, no luto, pessoas que estão sofrendo e muitas vezes são sozinhas e muitas vezes não encontram pessoas que queiram passar esse processo do luto com eles. E os grupos, eles surgem muito justamente nesse perfil, para ajudar, para abraçar, para colocar pessoas no colo, para colocar pessoas assim de uma forma em que elas possam ser abraçadas, em que elas possam ser consoladas. Os grupos, eles se formam para quando alguém, né, para quando alguém está precisando de alguma coisa e sabe, não tem aquela pessoa que possa ligar numa madrugada e essas mães se reúnem, essas filhas, né, esses entes queridos se reúnem para poder, né, para poder se ajudar, para poder dizer um para o outro o quanto é bonito a vida, o quanto, né, a vida é eterna. Então, em especial hoje, eu vou falar com um grupo que está sendo atacado porque nos defende muito. Infelizmente, né, infelizmente as pessoas, elas têm situação de ódio, né, elas têm situação de que o ódio vem demais. Vocês sabem que o ano passado foi extremamente difícil para a gente, foram inúmeros ataques. E ainda tem muitos. O que é que mudou diante desses ataques? Eu já não me importo mais, porque eu não posso mudar as pessoas. Eu não posso mudar pessoas que acreditam nas suas próprias mentiras, né? Eu não posso mudar pessoas que, na verdade, nem acreditam, não me conhecem. A grande parte do que vem muitas vezes atacando não conhece Mayra Rocha, não conhece o trabalho dela. A internet também é uma profissão, né? A internet é uma profissão onde as pessoas, né? Onde as pessoas, elas se reúnem, né? Para poder atacar os outros, onde elas ganham likes, onde elas vendem ódio, onde elas querem fama, e a fama do jeito errado. Onde essas pessoas que têm o ego tão alto, que precisam muitas vezes, não é, atacar outros para se sentirem maiores. Quando, na verdade, o espírito evoluído é aquele que entende que não pode ser maior porque nós ainda estamos rastejando, que não pode ser maior porque nós ainda estamos evoluindo, né? Nós ainda estamos evoluindo. Ninguém aqui está isento de erros. São perfis que esperam que eu faça a mesma coisa, que eu entre nas minhas redes sociais e pregue o mal, que entre nas redes sociais e pregue a guerra, que entre nas redes sociais e vá falar um monte de coisas, um monte de situações, enfim, xingamentos, palavras hostis, palavras, né, esdrúxulas. Mas eu fui criada de uma forma, e não é só espiritual, é também uma criação. Eu fui criada de uma forma que quando eu não puder ajudar alguém, quando eu não puder falar coisas boas sobre alguém, eu simplesmente fico calado. Mas quem já me conhece aqui sabe que eu sou a sinceridade em pessoa. Para ser sincera, nunca precisou ser mal educado. Não é você ser sincero de forma mal educada que vai trazer nada a alguém.
Eu vi um vídeo do Denzel Washington, né? Eu acho que foi ele, sim. Eles têm a religião deles lá, inclusive parece que agora ele até recebeu lá para poder ser pastor, recebeu o certificado. E ele fala que as pessoas que não sofrem ataques durante a sua vida, as pessoas que não sofrem perseguição durante a sua vida, elas estão do lado errado, sabe por quê? Porque o inimigo, como eles chamam lá, não tem por que estar mexendo com eles, né? Então significa que eles estão andando mesmo do lado errado. Então, assim, jamais ninguém ouvirá de mim qualquer resposta a essas pessoas. O meu silêncio já é uma resposta tão amorosa que elas nem entendem quanto amoroso é. O meu silêncio é a resposta amorosa. O meu silêncio é a melhor resposta que eu possa dar para elas. Tudo é descortinado. Quem acompanha o trabalho da casa, quem me acompanha desde o início, quem me acompanha na minha luta em favor dos mais pobres, dos menos favorecidos, em favor de uma universalidade de religião, sabe que eu sou incapaz e sabe também que eu não irei fazer uma guerra com ninguém. Jamais, jamais. Não esperem de mim uma guerra. Principalmente em internet. Principalmente por like, principalmente por fama. Pseudo-fama, né? O problema das pessoas violentas é o que elas vivem dentro delas. É o que elas vivem no seu interior. É o que elas vivem quando as câmeras não estão gravando. E isso é o que me consola. A minha consciência, o que eu vivo comigo mesmo, quando essa câmera aqui não está filmando, é de fato um preço maravilhoso. Eu sei o que eu planto, então eu não tenho medo da colheita. As únicas coisas que eu vou fazer é sempre a defesa que todo mundo pode e tem o direito de fazer. Fora isso, jamais. Meu silêncio, né? Meu silêncio é a resposta mais amorosa que eu tenho para todos. Inclusive, eu espero todos um dia de volta às suas redes para propagar o bem, para propagar aquilo que realmente importa. Deus me livre a minha profissão ser atacar, rebaixar, colocar outros para baixo. Eu não conseguiria viver se isso fosse o meu meio de vida, né? A internet está aí para coisas tão boas. Então eu quero deixar minha nota de repúdio a qualquer ataque que o grupo Amor que Não Se Mede venha sofrer e esteja sofrendo em meu nome, em nome da Casa da Caridade. Esse grupo é só amor, esse grupo é só caridade. São mãezinhas, paizinhos, entes queridos que estão sofredores. Então minha nota de repúdio a quem está atacando essas pessoas porque quer atingir a Casa da Caridade. Jamais vocês nos atingirão. O trabalho da Casa da Caridade segue firme, forte, preciso. Ninguém nunca vai nos parar. Nós entregamos amor, caridade e consolo. E vai ser sempre assim. Por outro lado, as coisas ruins, os perseguidores, qualquer coisa que venha acontecer, sempre existirão. E eu considero vocês amigos disfarçados em mal. Porque pelo menos, se vocês têm tanta tendência a escutar cada live, vocês escutam cada live, vocês estão aqui agora me escutando. Vocês escutam cada live, né? Que eu venho aqui fazer. Pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia vocês poderão também participar dessa corrente de bem. Então vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Mas é necessário que a gente diga, né? Minha nota de repúdio e nossas orações, nosso amor, nossa ajuda da Casa da Caridade ao amor, né? Que não se mede. As meninas que vêm sofrendo ataques furiosos por conta da defesa que faz ao meu trabalho, ao trabalho da Casa da Caridade. Meninas, nós estamos aqui, mas no mundo de hoje, mulheres sofrem mais ataques, sim, a gente sabe disso, né? Mulheres que se destacam têm a tendência a causar mal-estar. Pessoas que vêm fazer o bem, pessoas que vêm pregar o amor de Deus, pessoas que vêm com a bandeira de ajuda, que vêm com uma bandeira muito maior, têm a tendência a sofrer mais ataques. Mas olha como é belo sofrer perseguição em nome de Jesus.
Bendito aqueles que sofrem as perseguições em nome de Jesus. Esses são bem-aventurados. A gente sofre perseguição por coisas tão bobas, imagine. Sofrer perseguição em nome de Jesus é uma bem-aventurança. Parem o ódio na internet, parem o ódio com as mentiras, parem as mentiras, parem as perseguições à toa. Que tipo de vida que vocês têm é essa que precisam estar brigando o tempo inteiro na internet? Que tipo de frustração é essa que vocês têm dentro de vocês, que vocês precisam estar atacando o tempo inteiro? Que vocês precisam estar em verdadeiras guerras? Eu tenho piedade muitas vezes dessa situação, né? Eu tenho piedade de vocês porque eu não sei como é que vocês conseguem conviver, né? Conviver com isso, conviver com vocês mesmos. Como podem se olhar no espelho a propagar tanta mentira, a propagar tanto ódio? Eu estaria envergonhada de vir à internet fazer tanta coisa má. Deixem os grupos trabalharem, me deixem trabalhar, deixem a Casa da Caridade trabalhar, gente. Vamos lá, vamos fazer um trabalho bonito também, vamos juntar as mãos para ajudar o próximo. Mas procurem ajuda espiritual e procurem, né? E procurem também ajuda psicológica. Pensem que vocês hoje estão passando de todos os limites. Vocês hoje estão passando de todos os limites por like, por fama, sabe? Quanto a mim, sinceramente, o que vocês têm será sempre o meu silêncio amoroso. Não adianta. Não há mentira, não há palavras esdrúxulas que eu teria até vergonha de falar se eu fosse uma mulher ou um homem. Tem palavras que eu jamais pronunciaria. Nada que vocês fizerem vai parar meu trabalho, nem o trabalho da Casa da Caridade e nem o trabalho de todos esses grupos. E que esses grupos aumentem. E que o amor que não se mede cresça, que o Semente de Luz, que o Escola Espírita do Brasil, que meu Livro Espírita do Brasil, Amor com Caridade, Abraço Espiritual Mayra Rocha, só cresça, cresça, cresça e cresça. Mas ao contrário de vocês, eu dedico minhas orações a vocês. Para que vocês curem essa dor, essa frustração, essa revolta. Para que essa ferida que abriram em vocês, os traumas que vocês têm, né, não sejam repassados para os outros. Vocês são feridos e aí vocês ferem outras pessoas. Então não adianta. Da minha boca vocês nunca ouvirão pronunciar os seus nomes. Jamais. Da minha boca só sai coisa boa. Eu não pronuncio o mal. Mas deixem os grupos em paz. Por favor, deixem os grupos em paz. Deixem essas famílias enlutadas seguirem, né, a forma de trabalhar o seu luto. Seguirem a forma amorosa de lidar com o seu luto. Deixe essas mãezinhas em paz, tá bom? É um recado apenas amoroso, realmente, em nome dessas pessoas que estão lutando pela casa, lutando pelo trabalho. E não se preocupe, nada mudou. O meu trabalho só aumentou, o trabalho da Casa da Caridade só aumentou e a minha vontade de seguir trabalhando quadruplicou. Quando eu vejo algo que eu realmente não gosto, eu digo logo, deixa para lá. O mal não deve ser pronunciado. Não entre em guerra na internet. Nós não precisamos entrar nesta afinidade, tá bom? Está tudo certo como tem que estar. Afinal, um dia quando eu desencarnar, tem que ter alguma coisa para colocar no livro quando falarem da Casa da Caridade, não é verdade? Tem que ter alguma coisa. Então, fiquemos firmes, amor que não se mede. Nós estamos aqui. Todas essas pessoas aqui, ó, do Instagram, estão com vocês. Vamos continuar fazendo bem. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar propagando amor, caridade, fé e perdão. Não é o ódio que é o antônimo de amor. É a indiferença. Vamos ser indiferentes ao mal. Seremos sempre indiferentes ao mal. E seremos sempre amorosos àqueles que sempre propagam o bem, não é? Então é isso aí. Eu com minha Tontonzinha aqui. Cadê a mãe da Tonton? Essa mãe da Tonton, viu? Tá dando um trabalhinho. Olhe, viu? Pois bem, olha aqui. Esse é o livro, ó. O Efeito Lúcifer. Não é um livro religioso não, tá, gente?
é um livro que envolve psicologia, história, mas é um livro que tem muitos ensinamentos que a gente pode utilizar. Muitos. Eu vou ler para vocês do que se trata o livro. Ele é um livro um pouco extenso, tá bom? Um pouco extenso, mas o livro é assim, ó. Ele começa falando assim: o que faz com que pessoas boas tenham condutas moralmente inaceitáveis? Ele começa o livro com essa pergunta: o que faz com que pessoas boas tenham condutas moralmente inaceitáveis? Como pessoas éticas são compelidas a agir de maneira tão vil? O que separa o bom do mal e quem corre o risco de ultrapassar esse limite? Neste livro, o renomado psicólogo Philip Zimbardo responde a essas perguntas e explica como todos estamos suscetíveis a sucumbir aos apelos do lado obscuro do ser humano. Ao analisar elementos históricos e relacioná-los à sua própria pesquisa, o autor detalha como as forças das circunstâncias e dos grupos podem funcionar em conjunto para transformar homens e mulheres decentes em verdadeiros monstros. Mais conhecido como mentor de um famoso experimento realizado em Stanford, Zimbardo conta pela primeira vez a história completa de sua pesquisa mais importante, na qual um grupo de estudantes universitários voluntários foi dividido aleatoriamente em guardas e prisioneiros, num ambiente de prisão simulado. Após uma semana, os estudantes transformaram-se em guardas violentos e sádicos ou em prisioneiros emocionalmente abalados. Ao investigar as causas psicológicas por trás destas metamorfoses tão assustadoras, o autor nos permite entender melhor a variedade de fenômenos amorais terríveis, de atos de prevaricação corporativa a genocídios organizados. E até como honrados soldados americanos passaram a abusar e torturar detentos iraquianos. A noção comum de maçã podre é substituída pelo de barril podre, dando a ideia de ajustamento social e de contaminação do indivíduo pelo sistema. Este é um livro que ousa colocar um espelho na frente da sociedade, mostrando que podemos não ser quem pensamos. Todavia, ao nos forçar a reexaminar do que somos capazes quando presos em uma dinâmica comportamental, Zimbardo também nos dá esperança. Ele afirma que temos meios não apenas de resistir ao comportamento questionável, mas também de agir de maneira heróica. O efeito Lúcifer é um estudo chocante, destinado a mudar a maneira como vemos o comportamento humano. É mais ou menos assim. Esse pesquisador, né, esse psicólogo renomado, ele cria um projeto dentro de uma universidade, onde ele pega estudantes que são voluntários e simula uma penitenciária, simula um presídio. Então, parte desses estudantes viram, né, guardas, outra parte viram prisioneiros, outra parte vira aqueles funcionários, né, do presídio que estão ali para fazer manutenção. Eles criam uma simulação realmente de um acontecimento como se fosse dentro de um presídio ou dentro do cárcere. Ele cria esse acontecimento. Por quê? Ele quer mostrar com esse experimento o quanto o comportamento das pessoas podem mudar dependendo do lugar onde eles estão, do lugar onde eles frequentam, das pessoas onde eles estão, ou muitas vezes, dos papéis que eles assumem, né? Dos papéis que eles assumem. Então, ele foi percebendo que que em uma semana, alguns desses estudantes que, vejam, não tem nada a ver, não eram guardas, não eram presidiários, não eram prisioneiros, nada disso, mas o comportamento deles realmente mudou muito. Então, alguns deles estavam extremamente... Deixa eu ver minha internet aqui, tá bem. Alguns deles ficaram extremamente violentos, realmente começaram a viver, né? Começaram a viver como se estivessem dentro e criaram situações extremamente violentas. Situações de violência sexual, situações de violência moral, situações de violência, né? Psicológica. Os guardas também se comportaram muitas vezes de uma forma que não era esperado, né, por não ser algo real, mas ser uma simulação. Então, uma parte do livro, ele fala assim, ó, transformações. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó.
Jéssica Soares, deixa eu responder aqui a Jéssica. Ontem comprei 2 psicografias com vocês e as 2 vieram idênticas, não são reais. E ninguém me responde. Jéssica, o que está acontecendo? Eu, Mayra Rocha, não trabalho de forma online. As psicografias não ocorrem de forma online. Eu não vendo psicografia, a Casa da Caridade não cobra pelas psicografias ou por qualquer trabalho exercido pela Casa da Caridade. E nós não temos sites e não enviamos psicografias online, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram, nem por nada disso. Acontece que vários sites estão sendo criados em nome da Casa da Caridade, em nome de Mayra Rocha, e estão cobrando essas psicografias, estão oferecendo estas psicografias, que realmente não são reais, não são reais. Então a gente já tem denunciado eles, nós abrimos boletim de ocorrência contra todos esses sites, e algumas pessoas, inclusive da polícia, já estão nos ajudando para que a gente possa rastrear aquilo, de onde é que vem isso. Não caiam nisso. Não há venda de psicografia, eu não trabalho de forma online, não envio carta pela internet, nem pelo WhatsApp. E a gente já colocou 2 posters, né? 2 posters aqui no Instagram da Casa da Caridade, informando que isso é golpe. Quando vocês receberem algo desse tipo, entrem em contato no Instagram da Casa da Caridade e perguntem. E perguntem se faz parte, né? Se faz parte da casa, porque desde o início do trabalho que eu digo isso para vocês, a Casa da Caridade não faz psicografias online, eu não envio psicografia para ninguém pela internet, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, nem pelo correio. As psicografias acontecem em Brasília de forma presencial. Algumas vezes alguns recados aqui na internet, mas psicografia só presencial em Brasília. Não tem psicografia online e não tem cobrança por nenhum trabalho da Casa da Caridade. Façam um boletim de ocorrência, inclusive várias delegacias, vários estados têm a delegacia eletrônica. Corram lá e façam a ocorrência na delegacia. Todos vocês que foram enganados, abram um boletim de ocorrência com um link, com um comprovante de pagamento, expliquem o que aconteceu nessa delegacia para que essas pessoas possam ser contactadas pela polícia. Isso é caso de polícia, tá bom? De novo, Casa da Caridade, Mayra Rocha, não cobra. Não cobra por psicografia, não faz psicografia online, não manda psicografia pela internet, nem por correio. Psicografia só presencialmente em Brasília. Eu sinto muito por quem caiu nesse golpe, mas não é da Casa da Caridade, não é. Por favor, repassem, tá bom? Então, como a gente vinha falando do nosso livro, e falando sobre essa história, é muito uma história que a gente conversa o tempo inteiro, né? Como o comportamento das pessoas mudam quando elas estão envolvidas, né? Como quando elas estão... Olha, tá perguntando, Maria, coloca uma nota fixa. Tem 2 notas fixas já no Instagram, viu? Tem 2 notas fixas no Instagram sobre isso. Tá lá escrito, não caiam em golpe. No Instagram tem 2 notas fixas, tá bom? Sobre isso. Mas vou mandar colocar outra também. Então, vejam bem, como o nosso comportamento pode mudar. Como pessoas que são essencialmente boas, pessoas que são essencialmente bondosas, começam a se tornar más, começam a ter atitudes que você não esperava. E esse experimento mostra realmente o que acontece no nosso dia a dia. A gente vem falando aqui muitas vezes sobre essas perseguições e esse é um bom exemplo. Quando nós estamos dentro de uma internet, ou dentro de uma televisão, ou dentro de um grupo de amigos que só se reúnem para fazer fofoca, né? Para fazer inimizade, para falar mal dos outros, ou para jogar ódio na internet, jogar ódio na televisão, nós somos consumidos pelaquela energia. Nós somos inundados por essa energia ruim. A gente acaba muitas vezes, né? A gente acaba muitas vezes nos alimentando dessas energias negativas, dessa energia ruim, dessa energia maldosa. E a gente acaba transformando aquilo que a gente é.
e aquilo, né, que a gente consome. Tem uma frase que diz, você é aquilo que você come. Não é para dizer que muitas vezes a sua má alimentação torna você muitas vezes doente. Então você é exatamente aquilo que você consome. O seu espírito acaba se tornando aquilo que você consome. Se você abre a internet todo dia para ouvir alguém falar mal dos outros, para ouvir alguém fofocar mal dos outros, para ouvir alguém falar palavras de violência contra outras pessoas, você se enche dessas palavras, dessa afinidade, dessa energia negativa. Isso te faz se sentir mal, isso te traz doenças, faz o seu dia, né? Faz seu dia ser muito pior, né? Faz o seu dia se tornar muito pior. Você sai dali, daquele consumo, daquele momento de uma forma tão cheia de coisas negativas que isso estraga a sua semana, você tem dores de cabeça. Então, esse experimento nós vivenciamos no dia a dia, veja bem. Muitas vezes, quando a gente é adolescente, ou quando a gente é jovem, ou até em qualquer outra época, quando você está se relacionando com um grupo de amigos que só pensa em bebida, que só pensa em coisas erradas, que só pensa em diversão, em prazer, e deixa de lado todos os sonhos, objetivos, deixa de lado uma caminhada que é muito mais difícil, que é a caminhada de buscar estudar, de buscar crescer, né? De buscar melhorar. Então, dessa forma, quando você está nesse grupo, quando você está vivenciando essa situação, você tende, né? Você tende a também querer retroagir em tudo, você tende a diminuir seus sonhos, você tende a achar que você não vai conseguir, portanto é melhor não lutar. Você tende a acreditar que fazer a vida valer a pena, muitas vezes, é só isso, é a busca pelo prazer, é a busca, né? É a busca pelo ódio, é a busca pela fofoca, é a busca por falar mal dos outros. Então, quando a nossa mãe dizia assim, é influência do amigo, entre aspas, nem tudo é influência das pessoas, né? Porque nós tomamos a nossa própria decisão, inclusive a decisão de, né? Inclusive a decisão de estar nesse ambiente. Inclusive a decisão de estar convivendo com essas pessoas. Inclusive a decisão de estar fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas fazem com os outros. Portanto, não é só a influência delas, mas a influência negativa que você vive, que você vivencia, realmente, né? Realmente faz com que você mude muitas vezes quem você é. E mudar quem você é para uma coisa ruim é regredir, não é? É regredir naquilo que a gente vem buscando. Então faz parte de nós ser uma estação final do mal. Viu algo na internet que não foi bom, um vídeo atacando A, atacando B, falando mal de A, inventando mentiras ou coisa do tipo, a primeira coisa que você deve fazer, primeiro, antes de acreditar, é entrar em contato com a pessoa que aquela pessoa está falando mal. E depois bloqueie, exclui, não escuta, não compartilha. Sabe por quê? Porque nós temos um grande presente, a audição. A audição nos deu um grande presente. É por ela que a gente consegue muitas vezes ouvir um te amo, um eu posso te ajudar, um sorriso de uma criança, uma bela música, uma bela poesia. Agora, quando a gente começa a usar esse belo presente para ouvir coisas tão ruins de pessoas tão ruins, o que vai acontecer? Eu também me torno uma pessoa ruim. E não é isso que você quer. E não é isso que você deseja. Nós não estamos aqui por isso. Nós estamos por outro motivo. Nós estamos aqui para nos fortalecer, nos melhorar e evoluir. Agora pense aqui, ó. Num capítulo, porque eu ainda não estudei o livro inteiro, mas hoje eu achei muito inteligente e muito interessante essa parte aqui que ele fala. Aí ele colocou um título assim, Transformações, Anjos, Demônios e Nós, Meros Mortais. O efeito Lúcifer é minha tentativa de compreender os processos de transformações vigentes quando pessoas boas ou comuns fazem coisas nocivas ou más. Lidaremos com a questão fundamental, o que faz as pessoas procederem erradamente.
Mas em vez de recorrer ao tradicional dualismo religioso, bem versus mal, ou natureza saudável ou educação corruptora, voltamos para pessoas reais, executando tarefas cotidianas, enredadas no cumprimento de ordens, sobrevivendo dentro de uma provação inerente à natureza humana, e não raro turbulenta. Buscaremos entender a natureza de suas transformações de caráter quando defrontadas com as poderosas forças das circunstâncias. Comecemos com uma definição do mal. A minha é simples e fundamentada na psicologia. O mal consiste em se comportar de maneiras que agridam, abusem, humilhem, desumanizem ou destruam inocentes, ou em utilizar a própria autoridade e poder sistêmicos para encorajar ou permitir que outros façam em seu nome. Em suma, é saber o melhor, mas fazer o pior. Vou ler de novo. Olha que conceito interessante que esse autor, esse psicólogo, deu sobre o mal. O mal consiste em se comportar de maneiras que agridem, abusem, humilhem, desumanizem ou destruam inocentes. Então, toda vez que você publica um vídeo, que você assiste uma novela, ou assiste um comercial, ou assiste um filme, ou assiste um programa, né? Ou assiste qualquer coisa no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, que agridem, que abusem, que humilhem, que desumanizem um ser humano, você está diante do mal. E é um conceito dado aqui pelo esse psicólogo. Depois ele diz assim, ou em utilizar poderes sistêmicos para encorajar ou permitir que outras pessoas façam em seu nome. Ou seja, quando nós somos responsáveis pelas as nossas questões, por aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos. Veja bem, quando nós abrimos, por exemplo, a Casa da Caridade, um Instagram da Casa da Caridade, foi para divulgar coisas boas, foi para divulgar caridade, foi para divulgar religião, foi para divulgar doutrina, foi para divulgar, né? Foi para divulgar todas as coisas boas que nós podemos divulgar, que nós podemos mostrar para o mundo. Foi para ajudar, foi para propagar o bem, não é verdade? Agora, se eu pego um canal como esse e vou propagar o mal, e vou falar dos outros, e vou acusar os outros, e vou, enfim, abusar, humilhar, isso estaria sendo usado para o mal. Então, quando ele diz bem assim, ó, em suma, é saber o melhor, mas fazer o pior. Ou seja, é saber qual é o caminho correto, é saber qual é o caminho do bem e escolher fazer o mal, e escolher andar pelo caminho pior. E isso será cobrado de nós no outro plano. Ele aqui fala de forma psicológica, mas a gente pode utilizar inclusive de forma, né, religiosa, de forma espiritual. Nós todos temos uma capacidade de fazer o bem. Nós todos temos uma capacidade de sermos melhores. Nós todos, né, temos a capacidade de parar o mal e muitas vezes nós não paramos. Por que o mal vende muito? Por que o ódio vende muito? Porque as pessoas que já são frustradas, as pessoas que já desistiram de si mesmas, as pessoas que realmente não gostam de propagar o bem, elas utilizam. Deixa eu ver se muda na internet aqui, fica melhor. Só um minutinho. Quando nós utilizamos os instrumentos que nós temos para fazer o bem e escolhemos fazer o mal, isso realmente vai gerar consequência para os nossos atos. O mal só vende tanto porque ainda existem pessoas que consomem, porque as pessoas não barram isso. Eu acho que todo vídeo inútil, todo vídeo violento, agressivo contra alguém, todo programa, toda e qualquer coisa que venha trazer para você um sentimento ruim. Sabe aquele vídeo que você assiste e fala, meu Deus do céu. Às vezes aquela pessoa pode até ter razão, só que da forma que ela fala, do jeito que ela expõe, da forma baixa que ela executa o seu papel, ou até sua profissão, ou até seu direito, né? Seu direito de ter opinião, torna aquele vídeo tão cansativo, tão doentio, tão odioso, que isso te faz mal. E é assim no nosso dia a dia. Quando a gente chega, por exemplo, num emprego ou no meio da nossa família e encontra alguém odiosa, e encontra alguém, né, e encontra alguém assim que realmente prega sempre ódio às pessoas, prega violência, prega o mal com o mal, prega aquele código de Hammurabi. Quando você encontra pessoas assim, a sua vida dá uma piorada, né? Você se sente mal, você passa uma semana ruim, você passa um dia mal. Então, o ódio só vende muito porque tem quem consome. Se as pessoas deixassem de consumir isso, outras pessoas realmente não sofreriam tanto.
E quando a gente consome esse tipo de conteúdo, esse tipo de situação, consome esse tipo de pessoas, convive com esse tipo de pessoas, nós somos responsáveis também pelo mal que elas ocasionam em outras pessoas. Nós somos porque nós criamos essa rede, né, de apoio ao mal. Então, nós temos que nos blindar, nós temos que nos podar também sobre isso, ver quais são os nossos atos, né? E aí ele disse, né, que foi uma frase muito bonita, é saber melhor, mas fazer o pior. Vejam bem, é saber o melhor, mas fazer o pior. O que engendra o comportamento humano? O que determina a ação e o pensamento humano? O que faz com que alguns de nós se encaminhem em vidas morais e direitas, enquanto outros parecem facilmente escorregar para o crime e a imoralidade? Aquilo que entendemos por natureza humana estaria por acaso baseado na hipótese de que determinantes internos nos guiam para o bom ou para o mau caminho? Damos suficiente atenção aos determinantes externos dos nossos pensamentos? Em que medida somos criaturas da situação, do momento e da multidão? E existe algo que já tenha sido feito por alguém de que temos certeza de que nunca nos sentiremos compelidos a fazer? Ah, sim, entendi, Tainá. A maioria de nós se esconde por trás de inclinações egocêntricas que provocam ilusões de que somos especiais. Esse escudo autoprotetor nos permite pensar que todos nós estaremos acima da média em um teste de integridade. Muito frequentemente, olhamos para as estrelas através das grossas lentes da invulnerabilidade pessoal, quando deveríamos também baixar os olhos para o declive escorregadio sob os nossos pés. Tais inclinações egocêntricas são mais comumente encontradas em sociedades que estimulam as orientações independentes, como as americanas, as europeias, e são mais raras em sociedades orientadas pela coletividade. O que ele quer dizer é que muitas dessas coisas são provocadas por atitudes egocêntricas. Nós temos a tendência a sermos, né, egocêntricos muitas vezes. Nós nos achamos especialmente bondosos, especialmente que não podemos cometer erros, né? A gente acha que nós somos pessoas que jamais cometeremos erros. E com isso a gente já está, né? Fadada ao fracasso. O egocentrismo realmente é uma porta para o fracasso. Você viver apenas como um eu, você viver apenas como se você fosse o centro de tudo, o centro das atenções do mundo, das dores, das angústias, das alegrias, de tudo. É esquecer que você tem uma espiritualidade toda, é esquecer que você tem irmãos, né? Irmãos. Aqui, que vivem em sociedade junto com você, é esquecer que nós ainda temos um Deus poderoso que é o nosso Criador. Portanto, nós não somos o centro de nada. O centro de tudo sempre será Deus. O centro de tudo sempre será o bem, sempre será o amor. E nós não estamos, né? E nós não estamos aqui para nos colocar acima de Deus. Nós não estamos aqui para nos colocar acima da espiritualidade, nem muito menos acima dos nossos irmãos. E aí ele segue dizendo que ele fez uma viagem pelo bem e pelo mal, e ele quer que a gente reflita com esse livro quão bem você conhece a si mesmo e as suas forças ou as suas fraquezas. Quão bem nos conhecemos. Porque o autoconhecimento é extremamente necessário para tudo nessa vida. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos? Quem é Mayra Rocha? Quem é a Xuxa? Quem é, Laura? Quem é tudo isso, né? Então, dessa forma, nós precisamos conhecer quem nós somos. Não é esperar que o outro que fala ou bem ou fala mal da gente sabe mais da gente do que nós mesmos. Então, quando eu vejo alguém falar extremamente bem de mim, né? Quando eu vejo alguém falar extremamente bem de Mayra Rocha, eu fico pensando que aquela pessoa também não conhece a Mayra Rocha no íntimo para saber que ela acorda brava muitas vezes, que ela briga, que ela grita muitas vezes com o filho dela, que ela já tomou decisões erradas, que ela já tomou decisões corretas. Então eu vejo me avaliando por esse lado, de saber que eu tenho inúmeros, incontáveis defeitos que eu ainda preciso ajustar, melhorar para poder ser o que aquela pessoa acha que eu sou.
Ao mesmo tempo, eu também fico olhando para aquela pessoa que não me conhece, mas fala extremamente mal e fico pensando, mal sabe ela que eu ou posso ser pior do que ela fala de mim, ou realmente aquela que ela fala não sou eu. Então, eu fico extremamente satisfeita em saber que ninguém mais conhece Mayra Rocha ou conhece melhor do que a própria Mayra Rocha. E isso faz parte de um caminho que a gente segue, o de autoconhecimento, que a gente segue para que a gente não tenha tanto sofrimento. E por incrível que pareça, é um caminho que também traz muitas vezes tristeza. É um caminho que antes de abrir uma bem-aventurança, antes de abrir aquele sol brilhando, ele pode abrir várias nuvens pesadas com chuva na sua cabeça. Porque se conhecer é uma responsabilidade sem tamanho. Se conhecer, saber do que você é capaz, dos seus limites e o que você pode vir a fazer, caso você esteja em determinado lugar, com determinadas pessoas ou em determinada situação, é realmente maravilhoso. Mas é algo que pode te trazer algumas revelações sobre você mesmo. Mas é necessário para que você saiba que você nem é tão bom quanto as pessoas falam e não é tão ruim quanto as pessoas também podem falar. Então, se conhecer é um processo espiritual também. Se conhecer é um processo de autoajuda também. Quem realmente se conhece não tem medo do que os outros pensam sobre você mesmo. Essa parte a gente deixa lá para trás, né? Então, ele continua dizendo assim, ele pergunta se a gente sabe, né? Depois ele diz, seu autoconhecimento advém da observação do seu comportamento em situações familiares ou quando exposto a contextos completamente novos, onde seus velhos hábitos são postos à prova. Veja bem, você se conhece profundamente ou você só se conhece em determinadas situações? De repente, numa situação de briga, de repente, numa situação de traição, de repente, numa situação em que um amigo te traiu, uma pessoa querida te traiu. Ou então, tem um ditado no Ceará, que eu não sei, né? Que eu não sei se vocês já ouviram, que diz assim, a gente só sabe com quem casou quando se separa. Ou então, dizem assim, você só sabe, né? Você só sabe quem você... Não, você só sabe quem é quando você come sal junto. Já ouviram esse ditado? É justamente dizendo que você só realmente sabe a convivência com as pessoas quando vocês entram numa situação que é necessário ética, que é necessário lealdade. Mas não lealdade com as outras pessoas, né? Mas lealdade até com você mesmo. Já passou por uma situação em que dois amigos de uma vida inteira de repente brigam, se intrigam, param de falar, né? Param de falar uma com a outra e aí uma sai falando todos os segredos da outra? Já vivenciaram essa situação? Isso diz muito respeito mais a quem está falando. Quando você se relaciona com alguém, né, e desse jeito você institui uma amizade, confia seus segredos a essa pessoa e ela de repente sai falando, isso fala mais sobre ela do que sobre você. Isso fala o quanto essa pessoa sequer se autoconhece, isso fala o quanto essa pessoa sequer cresceu. Isso fala quanto mais dela, de uma pessoa que é extremamente baixa e sem nenhuma orientação espiritual, né? Então, quando isso acontecer com você, não se sinta mal. Quem tem que se sentir mal é essa pessoa. Quem tem que se sentir desnecessária é essa pessoa. A lealdade tem que ser sua. Jamais, jamais saia falando de uma pessoa da qual você já comeu sal com ela. O pior é quando alguém vem te fazer fofoca. Se alguém, né, te fizer uma fofoca sobre você e alguém vier te contar, pergunte por que essa pessoa estava tão confortável para falar com essa outra pessoa. Tenham consciência de que a pessoa que escuta uma fofoca e transmite, ela também pode falar mal de você. Então, fofoca, coisa ruim, tem que morrer na gente. Eu jamais levo algo de ruim que alguém me falou sobre qualquer pessoa. Isso não existe. Por quê? Se eu não puder ser estação final do mal, eu não vou ser propagadora de situações tão ruins para outras pessoas. 2. Eu tenho 2 opções.
Ou eu vejo com os meus olhos, ou eu tiro a minha própria conclusão, certo? Ou eu tiro a minha própria conclusão e me afasto ou não daquilo que eu não gosto, ou daquela pessoa, ou simplesmente eu vejo que isso é apenas uma fofoca e sigo tranquilamente. Então veja quem você é em determinadas situações. É disso que o livro fala também. Uma tese deste livro é que a maioria de nós conhece apenas a limitada experiência em situações familiares que envolvem regras, leis, políticas e pressões que nos restringem. Vamos à escola, ao trabalho, saímos de férias, vamos a festas, pagamos contas e impostos. Todo dia e a cada ano. Mas o que acontece quando nos expomos a ambientes totalmente novos e estranhos, onde nossos hábitos não são suficientes? Afilia-se uma fraternidade, é preso, alista-se no exército, passa a frequentar um culto ou torna-se voluntário de um experimento. O seu antigo pode não funcionar como esperado quando as regras básicas se modificam. Através de nossa jornada, quero que você se faça a cada momento a pergunta: eu também? À medida que nos deparamos com variadas formas do mal, ele diz: o mal, fixo e interno ou mutável e externo. A ideia de que há um abismo intransponível que separa as pessoas boas das pessoas maus é uma fonte de conforto em virtude de pelo menos duas razões. Primeiro, ela cria uma lógica binária na qual o mal é essencializado. A maioria de nós entende o mal como uma entidade, uma qualidade inerente a certas pessoas e não a outras. Sementes ruins produzirão ao final frutos igualmente ruins. Definimos o mal apontando para os tiranos realmente maus de nossas eras, como Hitler e tantos outros, e outros líderes políticos que orquestraram assassinatos em massa. Também devemos reconhecer os perversos menores e comuns, tais como pessoas que fazem o mal. Aqui ele cita traficantes, estupradores, cafetões, perpetradores de esquemas fraudulentos, cujas ameaças destroem o bem-estar dos nossos idosos e dos nossos filhos. Então ele diz que muitas vezes essa nossa criação de que o mal, como se o mal fosse uma entidade, apenas uma entidade, e como se as pessoas se dividissem, existem pessoas boas e pessoas más, é uma forma também da gente fazer o quê? É uma forma também da gente diminuir as nossas responsabilidades. Dentro de nós convivemos sim com uma dicotomia entre situações boas e situações más. E diante das situações, nós fazemos essa escolha. Nós escolhemos em que lado nós iremos atuar. Se é o do lado da ética, se é do lado da moral, se é do lado do bom senso, não é? Do bom senso. Sendo assim, o que ele quer dizer é que nós temos essas duas situações dentro de nós, o bem e o mal. Como nós utilizamos em determinadas situações é definida por nós, pelos nossos critérios. E alguns critérios são éticos, morais, religiosos. Aí nós intitulamos, nós colocamos uma lista, uma lista sobre esses critérios. Sustentar uma dicotomia bem e mal também permite que boas pessoas se eximam de sua responsabilidade. Estão livres de considerar que exercem qualquer papel em criar, sustentar, perpetuar ou conceder condições que contribuam para a delinquência, para o crime, para o vandalismo, as provocações, as ameaças, o estupro, O estupro, a tortura, o terror e a violência. O mundo funciona desse jeito e não há nada que possa ser feito, muito menos por mim. Olha essa frase que ele disse. Nós pensamos muitas vezes assim: o mundo funciona desse jeito e não há nada que possa ser feito, muito menos por mim. É aí que nós nos eximimos das nossas responsabilidades. É aí que nós queremos separar pessoas em boas e em más e nos eximimos daquilo que nós podemos fazer. Não é porque a pessoa que é mal está propagando ódio que você que está consumindo sem fazer nada também não está alimentando essa parte ruim. Então você também é muito responsável por aquilo que você também labuta, por aquilo que você também atesta, por aquilo que você também diz o sim. Então, se você compra, se você consome, se você propaga, se você compartilha, se você ataca, se você desumaniza ou humilha, você está exercendo a sua situação comportamental humana para o lado do mal. Significa que você também tinha uma opção de usar tudo isso pelo lado do bem, pelo lado do bom. E você escolheu usar pelo lado do mal. Veja bem, ainda aqui é uma escolha.
Uma concepção alternativa toma o mal em termos gradualistas, como algo de que somos capazes, dependendo das circunstâncias. As pessoas podem possuir a qualquer momento um atributo particular, digamos inteligência, orgulho, honestidade ou vileza, em maior ou menor grau. Nossa natureza pode ser transformada quer para o lado bom, quer para o lado mal da natureza humana. A visão gradualista implica em uma aquisição de qualidades por meio de experiência ou da prática intensiva, ou por meio de uma intervenção externa, como a oferta de uma oportunidade ímpar. Em resumo, aprendemos a nos tornar bons ou maus, a despeito de nossa herança genética, personalidade ou legado familiar. Ou seja, quem já não ouviu assim a mãe da gente dizer: olha, tu é ruim igual a raça do teu pai. Quando eu era pequena, que eu fazia qualquer coisa, eu escutava muito isso: tu é ruim igual a raça do teu pai. Quem já não ouviu, né? Ou então tu é ruim igual a raça da tua mãe. Muitas vezes nós colocamos alguma das nossas percepções na área genética também. E não é verdade. Porque uma pessoa que foi muito ruim, uma pessoa que assassinou alguém, uma pessoa que estuprou, que fez coisas terríveis, pode sim ter filhos verdadeiramente honestos, bons, bondosos, tá certo? Então, isso, né? Então, isso não é genético. O bem e o mal não é algo genético. Ele está muito mais envolvido em características que são espirituais mesmos. Mesmo que o autor desse livro esteja falando mais de forma psicológica, né, mais de forma mental, nós aqui podemos falar isso como uma forma espiritual. O bem e o mal faz muito parte da nossa dicotomia espiritual. Nós não somos espíritos de forma nenhuma feitos, né, criados para o mal. Nós não somos essencialmente maus. Nós adquirimos muitas vezes essa maldade ao longo das nossas experiências terrestres. A forma que nós lidamos com nossas experiências, a forma que nós lidamos com as pessoas, a forma que nós lidamos com as situações que nos apresentam. Mas nós somos espíritos essencialmente bons, criados por um Criador bom, justo, né? E caridoso, criados por uma pessoa, né? Criados por uma divindade que prega que a gente ajude uns aos outros, ame uns aos outros, na medida do que queremos ser amados. Então, muito cuidado quando a gente começa a tratar o mal como uma entidade, ou quando a gente pensa que existe tanto mal no mundo que a gente já não pode mais fazer nada diante de qualquer mal. Toda gota de bondade é muita. Se você está diante de situações maldosas, seja a gota de bondade que vai espalhar aquela situação. Se você está no meio de uma briga familiar, seja aquele que vai pacificar. Se você está no meio de uma guerra dentro do seu trabalho, seja aquele que vai silenciar e trabalhar, né? Se você está no meio de uma revolução dentro da sua religião, da sua congregação, seja aquele que primeiro vai cumprir os mandamentos do Cristo, aquele que você tanto prega. Portanto, esse livro, ele é muito bacana, né? Porque ele mostra como nós, pessoas que somos essencialmente bons, pessoas que somos essencialmente caridosas, amorosas, podemos tomar atitudes terríveis, podemos tomar atitudes que nós não tomaríamos se nós vigiássemos, se nós pudéssemos nos olhar, nos conhecer. Olhar para dentro de si é a coisa mais difícil. Por que é que fofoca, ódio é mais fácil? Porque você não precisa olhar para dentro de si, não precisa reconhecer os seus maus hábitos, não precisa reconhecer suas más inclinações. Olhar para o outro, apontar o dedo para o outro, xingar o outro, desumanizar o outro é mais fácil. Você vai estar fazendo um julgamento do qual você sequer conhece. Não importa quanto errado o outro está, não importa quanto errado ele tenha caminhado. Quando você faz o julgamento profundo e você usa o erro daquela pessoa como apenas uma arma na cabeça dela, você esquece que você também pode estar incorrendo nesse erro. Aprenda com o erro dos outros, aprenda as situações das quais você não vai se envolver. Aprenda que a bondade faz parte do aprendizado evangélico, seja do espiritismo, seja das religiões, seja das doutrinas, né? Então, aprenda que muitas vezes estar dentro de situações totalmente baixas, de situações com energias negativas ruins, podem tornar você não uma pessoa totalmente ruim, mas você pode reagir em determinadas situações de uma forma que você jamais reagiria. Quando Kardec pergunta para os espíritos evoluídos qual é a influência dos espíritos sobre nós, ele diz muito mais do que imaginais.
né? Então, imagine, nós temos a influência da espiritualidade o tempo inteiro. Tanto a espiritualidade bondosa que nos agrega, que nos consola, que nos encaminha, como aquela que ainda está no processo de obsessão, aquela que ainda está no processo mais preso à crosta terrestre. E essas também podem nos influenciar se nós deixamos a nossa afinidade baixa, se nós deixamos a nossa afinidade entrar em consonância com essa espiritualidade que vem de forma negativa. Nós precisamos sempre estar com a nossa espiritualidade em alta, nossa energia em positivo, nossa afinidade para o bem. Quando pensar em falar mal de alguém, quando pensar em criticar alguém, quando pensar em fazer o mal a alguém, eleve seu pensamento a Jesus, pense como Jesus faria, pense que exemplo Jesus te deu e você vai saber qual é o caminho a seguir. Sim, todos nós temos esses dois lados dentro de nós, essas duas características, mas é nós que decidimos se nós iremos caminhar ao mal ou caminhar ao bem. Graças a Deus, nós temos o livre-arbítrio e nós também podemos decidir nossa forma de caminhar e nossa caminhada. Eu sempre digo que se você está dentro de uma piscina, mergulhado, e alguém está em cima e grita por você, você não escutará, vocês não estão na mesma superfície. Agora, quando vocês estão sobre a mesma superfície, face a face, claramente você escutará. Ou seja, afinidade é isso. Qual a sua afinidade hoje? Logicamente, algumas situações que acontecem nas nossas vidas, humanamente nos dá vontade de retribuir, nos dá vontade de se vingar, dá vontade de provocar o mal. Mas quando você pensar isso, imagine o que Jesus faria. E se você disser, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus, você é irmão dele, você é irmã dele, você é filho de Deus, você tem essa capacidade. Jesus passou na terra dizendo, eu faria, e virão outros que farão melhor, igual ou melhor do que eu. Eu muitas vezes passo por essas provas também, assim como todos vocês. Em algumas eu caí, em outras não. Outras eu agradeço muito a Deus que quando eu tive a oportunidade de dar revanche, eu me calei e não quis mais. Eu perdi a vontade. E isso é uma bem-aventurança, né? Então hoje eu tento o máximo possível, sempre. Quando eu vou tomar uma atitude, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, o que Jesus faria? E quando eu estou assim, pensando mesmo, fora do equilíbrio, eu penso, o que os mentores me diriam? O que o Daniel faria? Já passou por tantas encarnações. Você vê que essa passagem pelo plano terreno, ela é efêmera, ela é rápida. Ela é muito rápida. Mesmo aqueles que vivem 100, 107 anos, 110, 115, 120, ainda assim passa rápido. E você perde oportunidades porque não quer levar um desaforo para casa. E você pratica o mal porque você não quer levar um desaforo para casa. Pense que todas essas desaforos que você intitula como desaforos são situações que qualificam essas outras pessoas e não vocês. Sabe de uma coisa? A gente só escuta o que quer ouvir. Se você está pronta para ouvir coisas boas, seu ouvido também seguirá coisas boas. Assim funciona com os espíritos. Quantas cartas lindas, quantos recados lindos que eu já dei. Espíritos que lutaram pelos filhos, lutaram pelos pais, lutaram por tudo, por uma sociedade. Ainda hoje, os espíritos podendo estar lá, né, vivenciando um lindo lugar, estão aqui trabalhando por nós. Nós estamos dando trabalho a todos eles. Então, pense nisso antes de consumir, propagar, né, o mal. Pense nisso quando a sua língua quiser ferir alguém. Pense nisso quando você estiver pensando em se vingar. A defesa é justa, a vingança não. A defesa sim é justa e você deve. Ninguém deve ser tapete de ninguém. Ninguém deve estar sofrendo a violência gratuita sobre forma religiosa ou coisa do tipo. Mas pense também que muitas vezes é desnecessário que você fale, é desnecessário que você entre nessa afinidade, é desnecessário que você entre dentro dessa piscina de coisas ruins. Nossa, é desnecessário que você entre em equivalência com essas pessoas. Você não é assim, eu não sou assim. Então, cuidado, que o seu comportamento em lugares pode mudar, que o seu comportamento com outras pessoas podem mudar se você não tiver o autoconhecimento, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui e vou dizer de novo, vou dizer uma coisa pra vocês. Amanhã nós faremos outra live. Que tal a gente marcar a live de amanhã para 8 horas? Vou mandar botar o post, tá bom? Então, amanhã 8 horas, né? 8 horas eu estarei aqui. 8 horas da noite estarei aqui pra gente fazer uma live, pra gente poder
falar mais. Vou escolher um livro ou continuar esse livro. A gente vai falando aleatoriamente, tá bom? E lembre-se, deixe o mal de lado, ele não merece a importância que nós damos a ele de forma nenhuma. Ah, sim, sim. Vou passar o recado do Fabiano. O Fabiano que tá mandando dizer para a mãe dele que a chave do carro está numa terceira gaveta de um armário que está no seu porão, numa garagem, num lugar desse tipo. A chave do carro que estão procurando, tá bom? Para tirar esse carro de lá, desde o desencarne dele. Está dentro da terceira gaveta de um armário, dentro de uma garagem, ou dentro de um porão que você tem aí em casa, com aquelas, né? Com aquelas coisas que você guarda, aquelas caixas, tá bom? Beijão, até amanhã, às 8 horas da noite.